Olá, sou o Dr. Fábio e hoje nós vamos começar o nosso canal para falar um pouco sobre cirurgia plástica para vocês. Pessoal, cirurgia plástica, eu falo que ao longo desses anos de formação, que já se vão aí quase 15 anos de formado, eu falo que há uma evolução muito grande da cirurgia plástica. Eu lembro que antigamente qualquer cirurgia plástica aí que fizesse, o paciente ficava inevitavelmente internado, em procedimentos, por exemplo, como lipoaspiração, tinha até que fazer transfusão sanguínea lá nos primórdios, né? E hoje, com a evolução principalmente da parte de anestesia, eu acho, o paciente ele se torna, fica muito mais seguro a recuperação dele, porque os procedimentos passaram a ser de menor monta, ou seja, a gente faz cirurgia em áreas menores, aquelas cirurgias triplas, quádruplas, pacientes que ficavam lá cerca de 10 horas operando, 12 horas. Isso, a realidade de hoje é muito diferente. Por quê? Porque a gente preza, além de fazer uma cirurgia plástica para melhorar os contornos, melhorar lá um sorriso da pessoa, ela se sentir mais feliz com ela mesma, eu falo que a gente tem que pensar também em segurança, né? A segurança hoje a gente tem que pensar nesse fator. Então, pensando nisso e no modo de vida, porque ainda a maioria do público em cirurgia plástica é feminino, né? Eu diria que 70%, 80% do público ainda é feminino. Então, com a evolução da mulher, a mulher hoje ela está muito ativa, seja na parte de trabalho, ela não é só apenas dona de casa. A mulher é uma empresária, a mulher é muito ativa. Então, ela não tem mais como ficar um mês parado em casa. Então, dentro desse segmento, dentro dessa evolução, além da segurança, a mulher hoje ela tem uma praticidade melhor da cirurgia plástica, porque a recuperação geralmente é um pouco mais rápida, porque a gente preza estar mexendo sempre em áreas menores. Eu acho que essa é a grande mensagem que fica. Cirurgias de grande porte, elas estão deixando cada vez mais de serem feitas, para a gente trocar um pouco isso por segurança. Então hoje, vou falar um pouco, falando em lipoaspiração, hoje tem uma categoria de lipo, né, que chama-se hidrolipo, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é o que está aí na moda. Então a hidrolipo, o que é? Nada mais é do que a gente fazer uma cirurgia de uma área única, por exemplo, do abdômen, onde você infiltra bastante uma solução anestésica, além da anestesia, da sedação que a paciente recebe, mas ela recebe um trauma numa área considerada um pouco menor do que se ela fosse lipoaspirar o corpo inteiro, né? Então vai lá, faz uma aspiração daquela área, é uma cirurgia rápida, uma cirurgia de mais ou menos 1h30, 2 horas de lipoaspiração naquela área. Ela toma geralmente uma raquisedação, né, que vai fazer com que ela se recupere em torno de 4 horas. De 4 a 6 horas depois do período operatório, ela vai para casa e retoma as atividades do dia a dia dela em aproximadamente 48 horas. Então hoje, para você, contando um pouco, né, isso eu estou falando da lipoaspiração, mas a gente pode também falar de abdômen, ou um abdômen com uma lipoaspiração de corpo inteiro, que é uma cirurgia dupla e grande, que você toma uma sedação geral. Hoje a geral, para vocês terem ideia, uma anestesia geral, o paciente acorda. Antigamente o que se fazia? Como que era o trâmite, né? Como que era fazer uma cirurgia tomando anestesia geral? Você ia para o centro cirúrgico, ora realizava lá a tua cirurgia de 4, 5, 6 horas, né? E como é que acontecia o trâmite dentro do hospital? O paciente ele saía do centro cirúrgico com um respirador, porque na sedação geral, tomando uma anestesia geral, é passado o tubo no paciente que ele fica lá sedado e sobre as funções vitais, a respiração todinha do aparelho, por aparelhos, né? O aparelho que é o maestro ali da respiração dele. Então o que acontece? Tomava essa anestesia geral, na recuperação ele saía do centro cirúrgico e ia, na verdade, para uma unidade de terapia intensiva, as UTIs, e ficava lá para se acordar de maneira praticamente espontânea. Então a gente não sabia se esse paciente ia acordar em 6 horas, 8 horas, 10, 12 horas, a gente não sabia, né? Hoje não, o que mudou? Qual que é a evolução? De uns 6, 7 anos para cá, as anestesias gerais, para vocês terem ideia, o paciente ele acorda no centro cirúrgico, tá? Então a gente faz uma sedação de geral e o anestesista reverte, porque as drogas de reversão
da anestesia geral que evoluíram. E ele acorda esse paciente em mais ou menos 25 minutos depois que a gente terminou a cirurgia. Então ele começa a conversar em sala cirúrgica. Não temos aquele negócio de pegar o aparelho, ir para a UTI, então mudou muito isso. Contei aí brevemente para vocês alguns detalhes, né, para mostrar como a cirurgia plástica evoluiu. E hoje ela está muito mais moderna e segura, tá? Fica aí minha mensagem para vocês. Convido vocês, a partir disso, a fazerem comentários, a me seguir aí, a começar a interagir com a nossa página, porque a gente sempre vai estar trazendo novidades para vocês na área de cirurgia plástica, tá?